Essa é a primeira etapa da vida do pentecostal. Agora eu vou falar da segunda etapa, que é a busca dos dons espirituais. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 12. Porque a vida do pentecostal não se resume apenas à busca do batismo. Mas após o batismo, esse pentecostal vai também buscar com vontade, com ousadia, os dons espirituais. Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Tem muita ignorância sobre os dons espirituais. Não é de hoje. Já vem lá do primeiro século. Muita gente que não entende o propósito dos dons espirituais. Paulo continua. Vós bem sabeis que éreis gentios, ou seja, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Pode passar. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito, ou Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha que Paulo está dizendo o seguinte: a minha vida carismática, a minha vida de busca dos dons espirituais, é uma vida que vai buscar o Espírito Santo, mas que vai exaltar a Cristo. Quem busca o Espírito Santo, exalta a Cristo. Quem busca o Espírito Santo não diz Jesus é maldito, Jesus é anátema, mas diz Jesus é o Senhor. A nossa fé pentecostal, pessoal, é uma fé, como eu já disse no início, aqui na última palestra, é uma fé cristocêntrica. Os primeiros pentecostais diziam o seguinte, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e que Jesus em breve vem. É Jesus, 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 Jesus. É uma fé cristocêntrica. E é dessa forma, o Espírito nos leva a glorificar a Cristo. Porque, como disse Jesus lá no Evangelho de João, o Espírito é o verdadeiro substituto de Cristo nessa terra e o Espírito Santo nos levará a exaltar a pessoa de Cristo Jesus. E diz o apóstolo no versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha só, há diversidade de dons. Vocês lembram da parábola dos 10 talentos? Diz a parábola que um recebeu 5 e multiplicou por mais 5. Um recebeu 2 e multiplicou por mais 2. Um recebeu 1 talento e enterrou o talento. Quando chegou o Senhor, falou para aquele que multiplicou os 5 em dobro, o 2 em dobro, servo bom e fiel. Para aquele que enterrou o talento, o Senhor disse, servo mau e infiel. Todos vocês que estão me ouvindo nessa noite, têm um dom recebido da parte do Senhor. Todos vocês. Todos. A questão é, se você está ou não exercendo o dom que Deus te deu. Há diversos dons, há diversidade de dons. Alguns dons são sobrenaturais. Profecia, falar em línguas. Outros dons são dons que vêm da nossa personalidade, mas que foram dados pelo Senhor. São chamados dons naturais. Mas o que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Você, às vezes, lá na sua escola, é a pessoa que organiza todos os eventos que a sua sala de aula faz. Mas na igreja nunca organizou nada. Por que você está enterrando o seu talento? Às vezes, lá na escola, ou lá na sua família, você é a pessoa que mais ajuda nas atividades que necessitam de uma ajuda braçal. E por que não faz o mesmo na igreja? Por que você enterra esse talento? Às vezes, na escola, ou na família, ou em qualquer outra atividade fora da igreja, você é uma pessoa falante, você é uma pessoa expressiva,
Você é uma pessoa que tem dons oratórios? E por que não usa isso na igreja? Pessoal, a igreja é um corpo. E esse corpo precisa funcionar. Você sabia que nos Estados Unidos, e não deve ser diferente no Brasil, fizeram já uma pesquisa, apenas 20% dos membros da igreja trabalham pela igreja. 20% da igreja trabalha pela igreja. Você imagine um corpo que funciona só 20%. Como que esse corpo estaria hoje? Na UTI. Estaria na UTI. Estaria entubado. Estaria próximo da morte. Da igreja, a mesma forma. A igreja não pode funcionar só com 20% dos seus membros. Nós precisamos sair desse conformismo, onde eu vou para a igreja só consumir a igreja. Eu vou para a igreja consumir o povo de Deus, consumir o púlpito, consumir o que, do púlpito que eu estou ouvindo, que eu estou ouvindo da música, da pregação, e depois eu vou embora. Como se aqui fosse um teatro, como se aqui fosse um cinema, como se aqui fosse uma praça de alimentação de um shopping. Não, aqui é a igreja do Senhor. Eu não sou consumidor da igreja, eu sou membro da igreja. E como membro da igreja, eu vou fazer essa igreja crescer junto comigo. Eu vou me envolver nela, eu vou trabalhar por ela, eu vou dar o meu esforço por ela, eu vou usar os talentos que Deus me deu por ela. E há tanta coisa a fazer na igreja. Às vezes a gente acha que ministério na igreja tem a ver com esse objeto aqui. Poucos ministérios na igreja têm a ver com isso. Basicamente 2. Pregação e música. Mas pregação e música não resume uma igreja. Tem aconselhamento. Tem visita. Tem evangelização. Tem visitas aos hospitais, presídios. Capelania. Tem limpeza. Tem tanta coisa a se fazer na igreja, irmãos. E nós, às vezes, estamos apenas esperando que outras pessoas façam. E o apóstolo Paulo fala, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, mas quem opera é o mesmo Espírito. Versículo 5, há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Quantos ministérios há na casa do Senhor? Quanta coisa eu, como pentecostal, posso fazer. Pentecostal, que tem identidade pentecostal, um sujeito ativo, não um sujeito passivo, que só fica esperando receber na boca, só fica esperando receber a papinha na boca. Não, ele trabalha, ele faz, ele vai e quer fazer e crescer a igreja. E diz o versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, não é para ninguém se sentir mais especial. Às vezes, algumas pessoas recebem 5 talentos, como aquele homem recebeu. Tem gente que prega, que canta, que toca, né? Tem gente que tem vários talentos. Mas essa pessoa não é mais especial do que você que recebeu um talento. Porque o mesmo Espírito que opera naquele que recebeu 5, opera em você que recebeu 1. Ah, mas Deus, meu Senhor, fulano toca, fulano canta, fulano prega. Ou seja, ele vai namorar mais rápido do que eu, né? Que é uma bênção, uma pessoa assim. E eu sou o carinha do slide. O meu talento é o slide. Aí fica chorando por isso. Mas o slide é uma bênção, irmãos. Isso auxilia de maneira maravilhosa. Ou seja, eu tenho que ser o melhor operador de slide que há no Ceará. Né? E eu opero slide lá na igreja que eu congrego. O pregador está falando, tal, diz texto, tal. Eu já ponho o texto antes dele falar. Aí o pregador olha assim, opa, esse cara aí é bom. Ele já sabe o texto que eu vou falar.
Por quê? Já, pela mensagem, né? A gente já sabe, fulano vai falar em João 14, aí já põe lá João 14. Então eu tenho que ser o melhor no que eu faço, né? Não importa se eu recebi do Senhor 1 dom, 2, 3, 5 talentos. O fato é que eu tenho que ser bom naquilo que o Senhor me deu. E tenho que me conformar com aquilo que o Senhor me deu, não querendo absorver um talento do qual eu não recebi. Tem isso também. Tem gente que não recebeu o talento para ser cantor, mas insiste. Fala a Deus, né? Tem gente que não recebeu esse talento e está tirando espaço de quem tem. Eu também, uma época, pensava que era cantor. Depois eu desisti fácil, graças a Deus por isso, né? Aqueles que recebem, por exemplo, a profecia. Paulo fala a respeito disso, em Romanos capítulo 12, versículo 3. Se é profetizar, seja segundo a medida da fé. O que Paulo está dizendo? Tem gente que recebe uma profecia. Eu recebo aqui a profecia para entregar para o Onésimo. Aí o Onésimo chora. Ele se derrama todo. Aí eita, eu sou profeta mesmo. Que benção, ó. Aí eu passo a entregar uma para ele, uma para o Valdemir, aí eu me empolgo. A profecia só era para ele. Aí porque eu vi que se emocionou, eu vi que falou diretamente o coração, agora acha que é profeta para todo mundo. E não é assim que funciona. O dono do dom não é você. O dono do dom é o Espírito Santo. São dons do Espírito, irmãos. Você não é dono do dom, ele se manifesta só quando for útil. Veja aí, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu não sou dono do dom, é o Espírito Santo que acha que é útil ou não. Por isso que eu me irrito com algumas igrejas que marcam reuniões para determinada coisa. Hoje vai ser o culto da cura divina. Quem disse que o Espírito Santo quer curar hoje? Quem é que você que acha que manda na agenda do Espírito Santo? Né? Espírito Santo, hoje é a sexta-feira da profecia. Mas que petulância de achar que o Espírito Santo obedece às nossas ordens. Não, é o contrário. Nós obedecemos à manifestação do Espírito quando é dada a cada um de nós para o que for útil. Porque a um, versículo 8, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. O que seria isso? A maioria dos intérpretes entendem que palavra da sabedoria e palavra da ciência é uma revelação que o Senhor nos dá de uma palavra de sabedoria, ou seja, de uma expressão, de um pensamento de sabedoria que você pode expressar a alguém, que não vem de você, você não tem essa sabedoria. E de repente você fala algo sábio. Aí a pessoa até, nossa, fui eu mesmo que falei isso? Né? Veio do Espírito Santo. O Espírito Santo é bom. Ele dá palavra de sabedoria até para quem não é sábio. E dá a palavra do conhecimento, ou palavra da ciência, ou seja, dá a ciência ou dá conhecimento sobre determinado episódio que a pessoa tem vivido. Alguns interpretam isso aqui como os profetas do pecado, aqueles que revelam o oculto e o escondido, o CPF e o RG. Não entendo que seja o caso aqui. O caso é uma revelação sobre um episódio muito específico, que está muito a ver com a profecia, sobre algo que só Deus sabe, ou só você sabe, e que aquele que está falando não sabia, mas foi revelado pelo Senhor. E diz o versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. São coisas relacionadas também. Deus pode te dar o dom da fé, aquela fé que move montanhas. Deus pode te dar o dom da operação de maravilhas, ou os dons de curar,
Deus pode te dar um dom para que você expulse um demônio, ou seja, operação de maravilhas, para que haja um milagre extraordinário, para que haja uma cura divina. O Senhor pode te dar tudo isso. E a outra a profecia, versículo 10. E a outra o dom de discernir os espíritos. O que seria o dom de discernir os espíritos? Discernimento todos nós temos em algum grau. Quando você recebe, vocês já receberam aquele e-mail? Eu já recebi vários, em que um sujeito, um tio rico, morreu em acidente aéreo na África. Aí você recebe um dinheiro dizendo que tem uma herança. Eu já recebi vários desses e-mails, não sei se vocês já receberam. Aí você lê aquilo, aí você fala, quem é o tonto que cai nisso? Né? Você tem um discernimento. Você vê ali, é claro que isso aqui é um golpe. Algum nível de discernimento todo mundo tem. Mas quando a gente fala de discernimento de espíritos, é quando o Espírito Santo nos revela uma atividade demoníaca acontecendo no nosso meio, quando aquilo parece de Deus. Paulo, certa vez, estava caminhando e vinha uma garota atrás dele e dizia, eis aí o servo do Deus Altíssimo, eis aí o servo do Deus Altíssimo. Parecia algo bom, parecia uma garota sendo usada em profecia. E o Espírito Santo revelou a Paulo que aquilo era espírito imundo. E Paulo repreendeu. Isso é discernir os espíritos. Né? O Senhor pode te dar discernimento de espírito. E a outra o quê? A variedade de línguas. O falar em línguas, Paulo dá a entender que ele pode ser variado ou não. De fato, algumas pessoas que falam em línguas e parecem ser sempre o mesmo tipo de fala. Mas eu posso receber do Senhor o dom de variedade de línguas. Pessoal, a gente tem que ler isso e acreditar, e buscar. Eu, por muito tempo, depois de batizado no Espírito Santo, eu orei, Senhor, me dê um dom espiritual. Senhor, me dê a profecia, ou variedade de línguas, me dê um dom espiritual. E uma noite de quinta-feira, eu estava num culto de oração, e o Senhor me deu o dom de variedade de línguas. Foi maravilhoso. Foi simplesmente assim, indescritível o que eu senti naquela noite. Eu não comecei apenas a falar em línguas, como a cantar em línguas. Foi uma experiência tão maravilhosa, porque naquele momento, eu ficava de braços levantados durante vários minutos e os braços não se cansavam. Foi algo totalmente sobrenatural. Foi algo maravilhoso. Aí alguém pergunta, alguém mais cético, assim, cínico, né? Isso te ajudou em quê? Né? Em muita coisa. A partir do momento que você experimenta de maneira tão viva a presença de Deus, a sua vida não permanece igual. Não permanece igual. Quando você tem um senso que experimentou a própria presença de Deus, quando a terra parece que está no céu, só quem viveu isso vai saber descrever como é uma bênção, como é maravilhoso, como você fica ainda mais apaixonado por esse Jesus maravilhoso que nós temos. E diz o texto, que também é a interpretação de línguas, versículo 11, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Aí Paulo volta a repetir, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem é que manda nos dons espirituais? O Espírito Santo. Mas eu preciso buscar, eu preciso desejar, eu preciso querer. Diz o apóstolo Paulo, agora pule lá para o versículo 1, do capítulo 14, do mesmo livro. 1:14 de 1 Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Veja só, eu tenho que procurar com zelo. Procurar com zelo naquela coisa assim, olhei assim uma, duas vezes assim, mãe, onde está? Isso não é procurar com zelo, isso é procurar com preguiça. Procurar com zelo é revirar tudo, é revirar sofá, é revirar cama. É assim que a gente procura com zelo algo que perdeu em casa.
Procurar com zelo, a mesma coisa, é procurar até achar. Até achar, Senhor, me dê dos dons espirituais, Senhor, me dê a profecia, Senhor, me dê o falar em línguas, a variedade de línguas, Senhor, me dê o discernimento de espírito. Você vai procurar até achar. E Jesus falou algo maravilhoso lá no Evangelho de Lucas, falando do Espírito Santo, que o homem, sendo mau, quando o filho pede um peixe, o homem não dá uma serpente. Quando o filho pede um pão, o homem não dá uma pedra. O homem, sendo mau, não faz isso com seu filho. E Jesus fala, ainda mais Deus, quando vocês pedirem o Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes o Espírito Santo não manifesta na sua vida? É porque você não busca. Só por isso. Não busca. Não tem fome pelo Espírito. E aí ele não vai vir. Você não está convidando. O Espírito Santo, ele pode, eventualmente, é claro, ele é Deus, ele pode violar a sua liberdade e vir sem você quiser. Sem você querer, desculpa. Mas não é normalmente assim que ele age. O Espírito Santo quer ver a sua vontade, quer ver o seu desejo por ele. Por isso que eu falo para vocês, saiam dessa noite aqui com a seguinte consciência: Senhor, a partir de hoje, eu vou todos os dias orar para que o Senhor me encha do teu Espírito e para que o Senhor me dê dons espirituais, e eu vou orar até receber, até ter. Foi isso, pessoal, que fez o cristianismo pentecostal crescer tanto. E é por isso que hoje a gente está estagnado. Eu falo lá em São Paulo, pelo menos, 80% dos batizados nas águas, lá na nossa igreja, é aquela multidão de gente, mas 80% é filho de crente. Uma hora isso vai acabar. O pessoal está tendo cada vez menos filhos. Uma hora a igreja ainda cresce por osmose. O pessoal ainda está tendo filhos. Como a igreja é muito grande, só pelo movimento de ter filhos, a igreja cresce. Mas uma hora isso se esgota. E o que a gente está fazendo para mudar esse quadro? A primeira atividade que eu tenho que fazer é essa: buscar o Espírito Santo. Espírito me ajuda, Espírito me enche, Espírito me dê do seu poder. Derrama sobre nós o teu Espírito, como diz um hino da harpa cristã. Amém, pessoal? E para encerrar, né? Caminhando aqui, só falando para vocês o seguinte, sobre como eu devo agir sobre os dons espirituais, porque é também problema sobre isso, né? Vamos para o capítulo 14 aqui. Vamos ler a partir do versículo 26. Olha o que Paulo fala. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Deus te dá, não faça como eu fiz. Quando eu recebi o dom de variedade de línguas, foi uma experiência tão maravilhosa. Isso foi numa quinta. No domingo, eu fazia parte do grupo que cantava na igreja. O grupo de louvor da igreja. Aí eu fui cantar. Aí eu comecei a cantar em línguas. Né? Aí a igreja, imagina, né? A igreja se derramou assim. Foi algo lindo. Beleza. No domingo seguinte, mais uma vez eu cantando em línguas. E a igreja mais uma vez se alegrou. No terceiro domingo, eu nunca esqueço da cena. Um rapaz estava assim do meu lado, eu estava aqui no meio, e ele aqui. Quando a gente começou a cantar, ele já se virou esperando eu cantar em línguas. Aí eu cantei em línguas mais uma vez. Terceiro domingo seguido cantando em línguas. Havia recebido aquela experiência maravilhosa. E aí o que aconteceu? Depois do terceiro domingo, eu estava numa casa de material de construção. Estava ali comprando alguma coisa que minha mãe havia pedido. Eu tinha uns 15 anos na época.
E aí uma irmã, dirigente do círculo de oração, também estava na loja. E ela foi conversar comigo. E ela falou o seguinte: Gutierrez, você prestou atenção no que aconteceu ontem? Aí eu falei: o que aconteceu ontem? Você cantou pelo 3º domingo seguido em línguas. Só que todos nós estávamos ali apenas como espectadores. Você estava fazendo uma apresentação. Na hora que ela falou isso, foi com uma facada assim no meu peito, assim, né? Só que eu entendi, e dou graças a Deus até hoje por essa irmã ter falado isso. Porque, de fato, o dom espiritual que Deus havia me dado, pela minha empolgação, havia se tornado um espetáculo. Aquilo não estava edificando ninguém. E Paulo diz, quando a gente vai exercer qualquer coisa na igreja, faça-se tudo para edificação. Edificação de quem? Do outro. Não é a sua edificação. É a edificação do outro. Se eu ficar aqui o culto todo cantando em línguas ou falando em línguas, eu vou edificar a mim mesmo. Mas vocês vão sair daqui com nada na cabeça. Pode até achar bonito, né? Ai, que bonito. Mas não vai ter frutificação de nada. Eu não deixei de falar em línguas e nem cantar em línguas. Mas eu faço isso hoje, sabe como? Individualmente. Na minha oração com Deus. E toda vez que eu faço isso, eu saio dessa oração edificado. Eu não preciso mais apresentar à igreja que eu tenho esse dom. Olha aqui como eu tenho esse dom. Olha aqui como, né, Deus tem me usado com esse dom. Não, eu e Deus. Deus sabe, Deus tem me dado esse dom, e esse dom tem me edificado profundamente. Agora, no dia que eu senti o impulso de falar e alguém interpretar, aí sim eu posso levar esse dom para toda a comunidade. Aí Paulo fala, se alguém falar a língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito, 3. E por sua vez haja intérprete. Não é invenção do Gutierrez. Não é invenção de ninguém. Está na Bíblia. Tem que haver interpretação. Por quê? Porque é necessário edificação. E se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Olha o que ele fala, olha o que Paulo diz. Para a igreja, esteja em silêncio. Mas para você em Deus, você e com Deus, fale você e com Deus em línguas. E ele diz, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Eu fui num culto uma vez, não era da Assembleia de Deus não, era de uma igreja ainda mais pentecostal. E nessa igreja lá era um casamento. E teve 14 profecias. Aí eu pensei, caramba, se o casamento é assim, imagina um culto normal, hein? Até uma para mim sobrou lá no casamento. Aquelas profecias bem, sabe? Deus tem uma grande obra na sua vida, né? Aquela coisa assim bem genérica, né? E Paulo fala, falem 2 ou 3 profetas, e os outros avaliem, julguem. Julguem por qual parâmetro? Pelo parâmetro da palavra. Ou seja, Paulo está dizendo, o culto não pode se tornar apenas atividade de profetas. Apenas gente falando em línguas, apenas gente profetizando. Tem que ser limitado. Falem 2 ou 3, quando muito 3. Porque o culto tem que ter palavra, tem que ter louvor, tem que ter dons espirituais, mas nada pode monopolizar. Monopolizar. E tem muita coisa monopolizando o nosso culto. Né? Eu já estou cansado de ir em culto, que dura 6 horas. 6 horas. 5 horas só de cantoria. Aí quando o pregador vai falar, o pessoal já está dormindo já. Ninguém aguenta mais. Não pode, pessoal. Tem que ser algo mais objetivo, no sentido de edificar as vidas. E Paulo fala, mas se o outro que estiver assentado foi revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Tem que ser também por ordem. Por ordem. Conta-se uma história que um profeta levantou e começou a profetizar.
E aí um atrás levantou, e eles começaram a se contradizer. E um dizendo, eis que te digo, cale-se. E o outro, não, cala você, e tal. Já pensou? Que bizarro isso. Deus brigando entre si, né? Era uma coisa, é claro que era do homem, né? Não era de Deus. E Paulo diz, porque todos podereis profetizar, mas um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Tem que ter uma ordem. Eu gosto muito de uma expressão de um teólogo italiano, que ele fala que a operação do Espírito Santo é uma embriaguez sóbria. Eu acho linda essa expressão. O Espírito Santo nos dá uma embriaguez sóbria. De fato, o Espírito Santo mexe com nossas estruturas. Mas a gente não perde o parafuso da cabeça, pessoal. Não deve perder. Amém? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Uma vez eu ouvi uma irmã falando assim na escola dominical, mas Gutierrez, você está ensinando isso aí, mas quando o Espírito do Senhor me toma, eu não me controlo. Aí eu falei, cuidado, irmã. Cuidado. Esses espíritos aí incontroláveis, cuidado. Porque diz a palavra que o espírito do profeta, ou seja, o Espírito Santo usa o meu espírito, comunica-se com o meu espírito, mas o meu espírito, não é o Espírito Santo, mas o meu espírito está sujeito a mim. Então, se eu quiser acabar, eu acabo. Se eu quiser interromper, eu interrompo. Não tem essa assim, eu estou descontrolado, né? E vai para lá e para cá, né? Não, pelo amor de Deus. Uma vez eu fui num reteté. Confissões de um pentecostal do reteté, né? Uma vez eu fui porque eu fui levado, não é que eu ia querendo, né? Aí, terra, manto, né? Aí eu só sei que eu estava lá orando, quietinho, orando assim, de cabeça baixa, e um rapaz começou, né? Aí ele começou assim, ó, com um punho de ferro, né? Aí, tal, ele fez isso, irmãos. Pá! Na minha boca. Eu senti gosto de sangue na minha boca. Aí, nesse mesmo culto, veio uma profetisa. Ela veio, agarrou meu pescoço e começou a profetizar. O rapaz olhando isso e disse, Gutierrez, você não estava muito assim, não sei se era a profecia que ela queria, não. Parece que ela queria uma outra coisa, né? Queria um beijo, alguma coisa, porque ela se agarrou de tal forma que foi muito constrangedor. Eu saí daquele culto com a seguinte conclusão, Deus passou longe daqui. Deus passou longe dessa bagunça. Com gosto de sangue e assédio sexual. Foi algo assim, terrível. Tem muito por aí, pessoal, cuidado. Aí eu leio isso na Bíblia, porque Deus não é Deus de confusão. Versículo 33. Senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão, pessoal. Aí Paulo vai falar uma coisa aqui meio polêmica. Olha só, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Olha só, que machista, né? Que isso, né? Será que Paulo era machista? Sabe o que acontecia aqui, irmãos? É o seguinte, tinha umas irmãs que falavam demais. E elas ficavam atrapalhando o culto. Será que era só naquela época? Será? Hã? Fala, Deus, de novo, né? Mas na minha igreja as irmãs falam demais. Tem um grupinho lá do ciclo de oração, viu? É uma bênção aquelas mulheres. E a palavra diz, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Nessa igreja aqui, Paulo poderia falar dos homens, ou das crianças, ou de qualquer outro grupo, mas na igreja de Corinto, havia um grupo de mulheres que conversavam demais. E ele fala, estejam caladas, não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa e aos seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. O que acontecia?
pregador estava falando, a irmã, eu não entendi, repete. Aí a outra, fala de novo. A outra, não concordo. E aí Paulo diz, não é assim que as coisas devem acontecer. Vocês devem interrogar nas suas próprias casas. Não entendeu? Fala em casa, depois. Que não é legal, não é decente essa confusão na igreja. Veja que não é só dons espirituais mal usados que podem provocar confusão na igreja. Um comportamento inadequado, como a conversa, também pode causar confusão à igreja. Versículo 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Essa pergunta de Paulo aqui é mega importante. A palavra de Deus só veio para você? Uma vez um irmão defendendo o reteté, eu falei isso, na escola dominical. Eu falei, irmão, a pessoa ali está toda envolvida, assim, toda alegre, e roda para lá e roda para cá. Eu não estou dizendo que isso é uma atividade demoníaca, não, pelo amor de Deus. Pode ser que Deus deu algo a ele tão bom que ele está muito alegre, está muito contente. Mas esse irmão que está alegre com algo que Deus deu a ele, tem que ouvir essa pergunta vinda da palavra do Senhor. Por acaso a palavra de Deus veio só para você? Ou seja, eu tenho liberdade de me alegrar tanto no culto ao ponto de atrapalhar a vida dos outros? A vida do culto dos outros? Não dá. Não dá. Por mais bonita que seja a experiência que eu tive, por mais interessante que seja essa experiência, eu não posso deixar me empolgar de tal forma que atrapalhe o culto do outro. Porque a palavra de Deus não veio só para mim. Ela veio para os outros também. E aí Paulo conclui, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Eu nunca esqueço no meu blog, faz tempo isso. Eu escrevi a respeito desse assunto, aí o rapaz começou a debater comigo, aí ele disse assim, aí eu falei, olha, mas o que eu estou falando aqui está baseado na palavra, foi Paulo que escreveu. Aí ele respondeu, mas quando Paulo escreveu isso, ele estava na carne. Olha só, olha a doidice que há no meio evangélico. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, não é invenção de Paulo, é mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore, Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nesse mesmo reteté que eu fui, que eu recebi soco e assédio sexual, um monte de mulheres caíram lá com saia, Assembleia de Deus, tal, tudo com saia. Aí caíram lá no chão, foram derrubados pelo profeta que estava profetizando lá, e uma irmã desesperada com um pano, cobrindo a saia das irmãs. Aí eu fico imaginando, será que Deus vai levar as pessoas a esse estado do ridículo? A esse estado de coisas? Não vai não, pessoal. Não estou falando nem que seja o diabo, não. É puro emocionalismo humano. E a gente deve tomar muito cuidado com isso. Qual é o nosso desafio como pentecostal? É buscar os dons espirituais com zelo, com vontade. É buscar os dons espirituais com todo o amor possível e agir de maneira decente. E agir com equilíbrio. Esse é o meu e o seu desafio. É possível? Sim. Se a palavra diz que é para ser assim, é possível que seja. Nós cremos na palavra ou não? Cremos na palavra. Se a palavra diz que é possível ter dons espirituais e ao mesmo tempo agir com ordem e decência, nós vamos buscar os dons espirituais e vamos agir com ordem e decência. Amém? Encerro por aqui a palavra. A gente vai abrir um espaço daqui a pouquinho aqui para perguntas. Que Deus abençoe a todos vocês.